Olá, espero que estejam todos bem, divertidos, com saúde, que estejam no melhor das vossas potencialidades. Eu sou a Rosabela Afonso, gosto de escrever e contar histórias, sobretudo aos mais jovens, porque é a minha aposta num futuro melhor e mais cuidado. No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Língua Portuguesa, que é a nossa língua, a nossa maravilhosa língua, fui convidada pelo Centro Cultural de Cabo Verde para vos contar uma história. E eu hoje venho-vos contar uma história de uma menina fantástica, uma menina encantadora. Ela adorava brincar, amar, descobrir, conhecer e cresceu muito fantasiosa porque adorava criava os seus próprios personagens. Essa menina chamava-se Sofia. A Sofia tinha irmãos, tinha 3 irmãos rapazes. Eu escrevi esta história, a história da Sofia. É a biografia da Sofia que se chama Os Tempos de Sofia. E sabem porquê? Vão descobrir ao longo da história porque é que a história dela se chama Os Tempos de Sofia. A Sofia, como estava a dizer, tinha 3 irmãos, mas adorava brincar sozinha. Os irmãos rapazes tinham brincadeiras diferentes das que ela gostava, porque ela era tão criativa, tão fantasiosa, que descobria coisas que mais ninguém via no jardim da casa de família. A família também tinha uma casa na praia, era a casa da praia que ela tanto adorava. Nas ondas, no areal, nas dunas, ela descobria criaturinhas que só ela via e com as quais ela adorava brincar e cresceu nesta fantasia. Portanto, é desta Sofia criativa e fantasiosa que eu vos vou falar, vou-vos contar a história dela. Ela nasceu no Porto, nasceu numa família rica. O avô materno da Sofia era médico do nosso último rei e o bisavô paterno era um dinamarquês que se aventurou de barco, ia para a América, mas o barco parou no Porto e ele resolveu sair e conhecer o Porto. Era um rapazinho, mas encantou-se e ficou pelo Porto. E então a nossa Sofia tem ascendência dinamarquesa e portuguesa. Nasceu numa família rica, como eu disse, viveu num palacete no Porto, que tinha um jardim fantástico, com fontanários, que tinha peixinhos vermelhos. Tinham também a tal casa da praia, onde ela adorava brincar e descobrir. E nesta descoberta, neste fantasiar, ela começou a ganhar um gosto por ler, por escrever e por saber. É muito importante, se nós crescermos com o gosto pela nossa língua, pelo ler e descobrirmos depois o escrever, ficamos com um conhecimento acrescido e com muito mais saber. Já viram como a nossa língua é tão rica que mesmo a conversar podemos estar a versejar? É o que eu estava a fazer, brincando convosco. Temos uma das línguas mais ricas do nosso planeta, a língua portuguesa. Pois homenageamos a língua portuguesa e quem a tem dado a conhecer ao mundo e a tem valorizado, que foi o caso da nossa Sofia. Como eu estava a dizer, a Sofia nasceu no Porto, cresceu no Porto, estudou no Porto. Era uma boa aluna, porque também gostava muito de ler, e o ler traz-nos conhecimento e mais-valias. E quando acabou o liceu, veio para Lisboa e aqui entrou na faculdade para estudar Filologia Românica.
Acontece que achou que o que lhe ensinavam na faculdade não estava muito de acordo com os objetivos dela e, por essa razão, acabou por desistir da faculdade e voltar para o Porto. No Porto, lançou o seu primeiro livro de poesia. Mas prestem atenção porque é curioso este aspecto. Precisou que o pai patrocinasse esse seu livro de poesia, o seu primeiro, mas vendeu tão bem que depressa pôde ressarcir o pai dessa despesa. O pai nem queria, mas ela fez muita questão, porque esta menina de que vos falo é uma menina que aprendeu a ser rigorosa nos seus atos, nas suas atitudes. Não tanto nos horários, porque se distraía nas brincadeiras, perdia-se naqueles espaços da sua fantasia, o tal jardim da casa, o tal areal em frente à casa da praia. E a mãe, que cedo percebeu que esta filha era especial, alimentou um pouco isso, não lhe exigia horários rígidos. Geralmente chegava para almoçar a correr e atrasada, mas ninguém a censurava, sabiam que tinha estado no meio das suas criaturas de fantasia. E esta menina, a Sofia de que vos falo, depois no Porto, conheceu um rapaz por quem se apaixonou e que ele também se apaixonou por ela. Casaram e tiveram 5 filhos. A Sofia casou com um advogado e grande lutador pela democracia, o Francisco Sousa Tavares. É um jurista português que muito sofreu com a ditadura de Salazar. Sabem que no tempo da ditadura não se poderia nunca dizer mal do sistema político em que estávamos inseridos. Quem criticava, quem dizia mal, era penalizado no mínimo. Muitas vezes preso, torturado, foram tempos terríveis para todos. Mas o Francisco, que era um homem muito empenhado na sociedade, defendia graciosamente os presos políticos. E a Sofia, a sua mulher, que apesar de ser de uma família muito próxima do poder, entendia que o Francisco tinha razão nas defesas que fazia dos seus valores e apoiava-o. Ambos defendiam, cada um da forma que podia, os presos políticos, e hoje todos estamos muito agradecidos a todos os que fizeram esse trabalho. Portanto, vejam, a Sofia era uma menina que adorava brincar, amar, descobrir, fantasiar, ler, escrever, saber, mas que amava muito os outros e, sobretudo, atenta a esta palavra, a liberdade. Liberdade é uma palavra muito importante e que devemos todos saber o seu significado e preservar, que nunca percamos a liberdade. Às vezes há umas ameaças. Atenção, que nada é garantido na vida. E a Sofia e o marido apoiaram muitos que lutaram de todas as maneiras, cada um à sua maneira, para vivermos em liberdade. Hoje estamos-lhes reconhecidos, à Sofia e a todos os companheiros que fizeram esse trabalho pelo qual nós usufruímos de liberdade. A Sofia, quando teve os seus 5 filhos, procurou livros infantis para que eles os lessem e diz que não encontrava livros com as histórias que transmitissem os valores que ela defendia e que por isso gostaria de os ler aos filhos. Porque os livros infantis não têm que ser ocos de conteúdo. Pelo contrário, devem levar mensagem, conhecimento e empolgar quem os lê para imitarem. Eu costumo dizer que não há só heróis de fantasia, também há heróis
de carne e osso, heróis reais. E a Sofia é uma das minhas heroínas, porque foi uma heroína de carne e osso. Porque o marido e ela combatiam o Salazar e o regime fascista, eram impedidos de trabalhar e, portanto, não podiam ganhar dinheiro. Ela fazia umas traduções e com isso ganhava muito pouco. Escrevia livros, com isso ganhava quase nada. O marido era advogado, mas era impedido de trabalhar, por isso não ganhava. Passaram mal, sendo de famílias ricas, passaram mal. Houve um momento que tiveram que distribuir os filhos pela família porque não tinham como alimentar os 5 filhos. É doloroso. Quem viveu aquele tempo não esquece. E os mais jovens, os que não sabem, têm que saber e procurar ler sobre este assunto. Foi um tempo que não queremos que volte. A Sofia, como eu estava a dizer, escreveu livros de histórias propositadamente para os filhos, porque dizia não encontrar no que havia livros com histórias infantis ou juvenis que transmitissem os valores que ela defendia. E então escreveu vários que chegaram aos nossos dias e que são sucesso. Escreveu O Cavaleiro da Dinamarca, que é uma homenagem ao tal bisavô dinamarquês que eu vos falei no início. Escreveu O Menino de Bronze, inspirado no fontanário do jardim de casa dos avós e dos pais, que existia naquele jardim, que era um jardim grande, quase uma floresta, esse fontanário com o Menino de Bronze. Escreveu A Fada Oriana, escreveu A Noite de Natal, enfim, muitos livros que vocês devem ler e conhecer, porque vos enriquece. E esta Sofia cresceu a tentar espalhar magia através do que escrevia. Em adulta, dedicou-se mais à poesia. E sabem uma coisa? Ela é considerada a nossa maior poeta, a maior poeta de língua portuguesa. Por isso está sepultada no Panteão Nacional, junto aos grandes. E a nossa Sofia, que cresceu tão fantasiosa, que adorava viajar, adorava a Grécia em particular. Sabem que muito menina ainda, teria 11, 12 anos, ela pediu à mãe para lhe oferecer um livro sobre a Grécia Antiga. E a partir daí não deixou de viver apaixonada pela Grécia Antiga, pela Grécia dos nossos dias. Quando, entre amigos ou na família, alguém dizia vamos fazer uma viagem, vamos aqui, ela dizia logo à Grécia, porque era apaixonada pela Grécia. Era uma mulher apaixonada, ponto. Apaixonada pelos outros, pela família, pelos livros, pela poesia e pela Grécia, porque tinha tanta história e com a história da Grécia também ela sentia que aprendia e que podia transmitir. Sabem que a Sofia gostava de dizer viajar é olhar. E pensem sempre nesta frase. Todos gostamos de viajar. Temos é que perceber o que é viajar. Viajar é absorver da cultura, dos costumes desses outros povos para onde viajamos. A Sofia foi uma menina curiosa e desejosa de saber mais e mais. Por isso deixou uma obra fantástica, uma obra que até aos nossos dias gostamos de ler, falar, comentar e refletir sobre ela. Mas não foi apenas a tal poetisa fechada nos seus sonhos, nos seus tempos. Não se esqueçam que eu disse que ia explicar porque é que o título é Os Tempos de Sofia. A Sofia era muito interventiva e isso faz a diferença nos seres humanos. Sermos interventivos, cidadãos de corpo e alma, trabalharmos em rede uns com os outros, a bem dos outros, é uma mais-valia do ser humano. A Sofia gostava de
falar da sua poesia. Quando foi o 25 de Abril, ficou fascinada com a ideia, só o pensamento de viver em liberdade. Quando foi o 1º de maio, após a Revolução dos Escravos, ela veio para a rua e gritou: a poesia está na rua. E com a poesia na rua somos livres para nos amarmos, para sermos solidários e fraternos uns com os outros. Dos 5 filhos, todos gostam das letras e de escrever. O mais conhecido, o Miguel de Sousa Tavares, é jornalista e, como a mãe, também defende a liberdade. Todos devemos defender a liberdade. A Sofia, mulher, quando às vezes estava triste e desiludida com a vida dela mesma, que nem todos os dias tem sol, há dias mais cinzentos, quer fosse desiludida com a vida dela, quer fosse com os outros, quer fosse com o sistema político, quando ela estava triste, ela refugiava-se nos tempos da sua infância onde tinha sido tão feliz. E é nesse refúgio dos tempos dentro do tempo que ela conseguia arranjar energia e restaurar-se da tristeza que às vezes o cotidiano nos traz. Portanto, os tempos de Sofia é os tempos da infância, que foram muito felizes, os tempos de vida adulta, que foram completos, bem vividos, mas que por vezes tinham dias menos felizes, mais cinzentos, e nesses dias ela refugiava-se nos tempos da infância onde tinha sido tão feliz. Lembremos-nos e não deixemos nunca de ler Sofia, de Mel Brainer Andressen. É dela que vos tenho estado a falar, a nossa maior poetisa de língua portuguesa. Não se esqueçam, Sofia, de Mel Brainer Andressen, uma grande poeta. Fiquem bem.